12 possibilidades que podem surgir para Touro ao longo de 2026. Touro, existe algo se preparando para você em 2026 que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Não estou falando de mudanças pequenas ou ajustes superficiais. Estou falando de possibilidades reais, profundas, que podem reorganizar o terreno inteiro debaixo dos seus pés. Assim como uma árvore antiga que passou anos criando raízes silenciosas e de repente, numa primavera inesperada, floresce de um jeito que ninguém esperava, algo parecido pode acontecer com você ao longo deste ano. As energias que estão se movendo ao seu redor carregam um peso diferente, uma intensidade que você talvez já esteja sentindo na pele, mesmo sem conseguir explicar direito. O que vou compartilhar agora são 12 possibilidades que podem se abrir no seu caminho. Algumas vão parecer familiares. Outras podem surpreender. Mas todas têm algo em comum. Elas falam diretamente com quem você é e com quem você está se tornando. Preste atenção em cada uma delas, porque o que você fizer com essa informação pode definir o rumo do seu ano inteiro. Possibilidade 1. Uma reconciliação inesperada pode trazer de volta alguém que você já considerava perdido para sempre. Existe uma pessoa que saiu da sua vida de um jeito que deixou marcas. Pode ser alguém da família, um amigo de longa data ou até uma pessoa com quem você teve um vínculo muito forte e que, por circunstâncias da vida, se afastou sem que houvesse um encerramento verdadeiro. A energia de 2026 carrega uma força de reconexão que é rara, e ela pode trazer essa pessoa de volta ao seu campo de uma maneira que você não imaginava ser possível. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Essa reconciliação não vai acontecer da forma que você espera. Não vai ser uma conversa longa e planejada. Pode ser um encontro casual, uma mensagem inesperada, um sonho que parece real demais ou até mesmo uma situação em que vocês dois se veem obrigados a dividir o mesmo espaço por razões que nenhum dos dois controlou. É como quando a chuva cai depois de meses de seca. Você não escolhe quando ela vem, mas quando chega, a terra absorve tudo com uma sede que estava escondida. É assim que esse reencontro pode acontecer. Algo dentro de você vai reconhecer que essa pessoa ainda ocupa um lugar importante, mesmo que a sua mente tenha tentado convencer o seu coração do contrário. A questão não é se vocês vão se falar novamente. A questão é o que você vai fazer quando esse momento chegar. Porque existe uma diferença enorme entre reencontrar alguém e realmente se abrir para o que esse reencontro significa. Touro tem uma tendência natural de se proteger, de construir muros altos e fortes ao redor do coração. E esses muros servem para muita coisa boa, mas às vezes eles também impedem que a cura entre. Em 2026, o universo pode estar pedindo para você abaixar um pouco essas defesas. Não para se machucar de novo, mas para permitir que algo que ficou inacabado finalmente encontre seu lugar. Essa reconciliação pode ser o começo de um capítulo completamente novo na sua vida, um capítulo que você não conseguiria escrever sozinho. Mas também pode ser uma oportunidade de encerrar com dignidade algo que ficou pendurado por tempo demais. Seja qual for o caminho, você vai precisar de coragem. E se tem algo que Touro nunca deixou faltar, é exatamente isso. Possibilidade 2. Uma oportunidade financeira pode aparecer vinda de uma direção que você nunca considerou antes. Touro sempre teve uma relação especial com a segurança material. Não é ganância, não é obsessão por dinheiro. É algo mais profundo do que isso. É a necessidade de sentir que o chão debaixo dos seus pés é firme, que existe estabilidade suficiente para você poder respirar em paz. E em 2026, uma porta financeira pode se abrir de um jeito que vai desafiar completamente a forma como você sempre pensou sobre dinheiro e prosperidade. Essa oportunidade pode vir através de uma pessoa que você menos esperava. Pode ser alguém que você conhece superficialmente, um vizinho, um colega distante, alguém que cruza o seu caminho de forma aparentemente casual. Mas por trás dessa casualidade existe um alinhamento que vai muito além do acaso. É como quando você planta uma semente no quintal e esquece dela, e meses depois descobre que ali nasceu algo que dá frutos. Essa oportunidade pode ter sido plantada há muito tempo, talvez por uma decisão que você tomou anos atrás e que na época pareceu insignificante. A questão aqui é que Touro às vezes demora para aceitar coisas que fogem do seu controle. Se essa oportunidade financeira vier de um lugar inesperado, a sua primeira reação pode ser de desconfiança. E a desconfiança não é necessariamente ruim. Ela protege. Mas existe um limite entre proteger e se fechar para algo que poderia transformar a sua vida. O segredo está em observar os sinais com atenção. Se várias portas começarem a apontar na mesma direção, se as coincidências começarem a se acumular de um jeito que parece grande demais para ser coincidência, então preste atenção. O universo não costuma repetir convites muitas vezes.
Quando ele abre uma janela para Touro, é porque sabe que você tem a força e a disciplina necessárias para atravessá-la e construir algo sólido do outro lado. Essa possibilidade financeira pode não parecer grandiosa no início. Pode começar pequena, como um riacho fino que desce a montanha. Mas riachos finos, quando encontram o caminho certo, se tornam rios. E rios mudam paisagens inteiras. Não subestime o que pode estar se formando para você nessa área da sua vida. Possibilidade 3. Você pode descobrir um talento ou uma habilidade que estava adormecida dentro de você por anos. Existe algo que você sempre sentiu que poderia fazer, mas que nunca teve a coragem, o tempo ou a oportunidade de explorar de verdade. Pode ser algo criativo, como escrever, pintar, cozinhar de um jeito diferente ou trabalhar com as mãos de uma forma que você ainda não experimentou. Pode ser algo mais prático, como uma habilidade de liderança, de organização ou de comunicação que sempre esteve ali, esperando o momento certo para se revelar. Em 2026, esse momento pode finalmente chegar. E quando chegar, pode vir de uma forma surpreendente. Não como uma revelação dramática, mas como algo que cresce devagar, como uma planta que rompe o concreto. Você pode se encontrar numa situação em que é obrigado a usar uma habilidade que nem sabia que tinha. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser numa conversa com alguém que precisa de ajuda e de repente você percebe que tem exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Touro carrega uma sabedoria que muitas vezes fica escondida debaixo de camadas de rotina e responsabilidade. O dia a dia pode ser tão pesado que você esquece de olhar para dentro e reconhecer o que existe ali de extraordinário. Mas 2026 pode trazer circunstâncias que vão praticamente forçar esse olhar interno. E quando você finalmente enxergar o que estava escondido, pode sentir uma mistura de surpresa e reconhecimento, como se uma parte de você sempre soubesse que aquilo existia, mas precisava de permissão para aparecer. O mais bonito dessa possibilidade é que ela não depende de ninguém além de você. Não precisa de aprovação externa, não precisa de um diploma, não precisa de condições perfeitas. Precisa apenas de abertura. Precisa que você diga sim para algo que talvez tenha passado a vida inteira dizendo não. E se existe um ano em que Touro pode se dar essa permissão, esse ano pode ser 2026. A energia que rodeia essa descoberta é quente, é generosa, é paciente. Ela não vai pressionar você a correr. Vai simplesmente mostrar o caminho e esperar que você decida caminhar. Mas quando decidir, cada passo vai parecer mais natural do que o anterior. E pode ser que, olhando para trás daqui a alguns anos, você reconheça esse momento como o ponto em que tudo começou a fazer sentido de verdade. Possibilidade 4. Um problema de saúde que vinha sendo ignorado pode finalmente receber a atenção que merece. Touro tem uma relação complicada com o próprio corpo. Por um lado, você é uma pessoa que valoriza o conforto, o prazer físico, a boa comida, o descanso. Por outro lado, existe uma tendência a empurrar problemas para debaixo do tapete quando eles aparecem. Uma dor que insiste em voltar, um cansaço que não passa, uma tensão que se acumula nos ombros, nas costas, no pescoço. Você sabe que precisa cuidar disso, mas a vida é tão cheia de obrigações que o cuidado com você mesmo acaba ficando sempre para depois. Em 2026, essa questão pode vir à tona de um jeito que não permite mais adiamento. E antes que isso soe assustador, quero que você entenda algo muito importante. Essa possibilidade não é sobre doença. É sobre cura. É sobre finalmente dar ao seu corpo o respeito que ele merece depois de tanto tempo carregando peso sem reclamar. Pode ser que você encontre um profissional de saúde que entenda exatamente o que você precisa. Pode ser que alguém próximo compartilhe uma experiência que acenda uma luz dentro de você. Pode ser que um exame de rotina revele algo que, pego cedo, pode ser tratado com simplicidade e eficiência. O corpo humano é como a terra. Quando você cuida dele com atenção, ele produz vida, força, abundância. Quando você negligencia, ele avisa. E os avisos ficam cada vez mais altos até que não dá mais para ignorar. 2026 pode ser o ano em que você finalmente escuta esses avisos e age de forma decisiva. Isso pode envolver mudanças na alimentação, na rotina de exercícios, nos hábitos de sono ou até mesmo na forma como você lida com o estresse. Não precisa ser uma revolução de uma vez. Pode ser um passo de cada vez, uma escolha melhor por dia, uma decisão pequena que se acumula ao longo dos meses e transforma completamente a sua qualidade de vida. Touro entende melhor do que ninguém que as coisas duradouras se constroem com paciência. E a sua saúde não é diferente. Essa possibilidade é um convite para você tratar o seu corpo como o templo que ele é, não amanhã, não na próxima segunda-feira, mas agora, enquanto existe tempo e energia para fazer isso da forma certa.
Possibilidade 5. Uma mudança no ambiente onde você vive ou trabalha pode trazer uma renovação profunda na sua energia diária. Existe uma conexão entre Touro e o espaço ao redor que vai muito além da decoração ou da organização. Você sente o ambiente em que está de uma forma quase física. Quando o espaço está carregado, pesado, bagunçado ou estagnado, isso afeta diretamente o seu humor, a sua motivação e até a forma como você se relaciona com as pessoas. Em 2026, pode acontecer uma mudança nesse ambiente que vai parecer pequena por fora, mas que por dentro vai movimentar coisas enormes. Pode ser uma mudança de casa, uma reforma, uma reorganização do espaço de trabalho ou até mesmo uma viagem que muda completamente a sua perspectiva sobre onde e como você quer viver. A energia deste ano favorece movimentos que criam raízes novas. E para Touro, criar raízes é uma das coisas mais sagradas que existem. Quando você encontra um lugar onde se sente verdadeiramente em casa, algo dentro de você se acalma, se organiza, se fortalece. É como uma árvore que finalmente encontra solo fértil depois de anos tentando crescer em terreno pedregoso. Essa mudança no ambiente pode não ser algo que você planejou. Pode vir por necessidade, por uma oportunidade inesperada ou até por uma situação que no início parece inconveniente. Mas preste atenção ao que acontece depois. Quando a poeira baixar, quando as caixas estiverem desempacotadas, quando o novo espaço começar a ganhar a sua energia, você pode perceber que aquilo era exatamente o que precisava acontecer. Touro resiste a mudanças, isso todo mundo sabe. Mas quando a mudança é certa, quando ela se encaixa de verdade, Touro também é o signo que mais se beneficia dela. Porque você não muda pela metade. Quando muda, muda com tudo. E essa possibilidade de renovação do ambiente pode ser o gatilho para uma série de outras transformações que vão se desdobrar ao longo do ano inteiro. Não subestime o poder de um novo começo no lugar onde você abre os olhos todas as manhãs. Esse lugar molda os seus dias, e os seus dias moldam a sua vida. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Possibilidade 6. Um segredo que alguém guardava pode vir à luz e mudar completamente a dinâmica de um relacionamento importante na sua vida. Existe algo que está escondido. Pode ser algo que uma pessoa próxima nunca te contou, algo que foi guardado por proteção, por medo ou simplesmente porque o momento nunca pareceu certo para revelar. Em 2026, a energia que envolve Touro favorece a verdade de uma maneira quase inevitável. As coisas que estavam no escuro podem ser trazidas para a luz, não para causar dor, mas para liberar. Quando um segredo permanece guardado por tempo demais, ele cria peso. Cria uma distância invisível entre as pessoas, uma parede que ninguém menciona mas que todos sentem. E quando esse segredo finalmente é revelado, a primeira reação pode ser de choque, de raiva, de tristeza. Mas depois, quando a emoção inicial passa, o que geralmente resta é alívio. É como quando a tempestade finalmente chega depois de dias de céu carregado. A chuva pode ser forte, pode ser barulhenta, mas quando passa, o ar fica limpo de um jeito que não era possível antes. Touro valoriza a honestidade acima de quase tudo. Você prefere uma verdade difícil a uma mentira confortável. Essa é uma das suas maiores forças e, ao mesmo tempo, uma das coisas que mais machuca quando alguém escolhe esconder algo de você. Se essa revelação acontecer, a forma como você vai reagir pode definir o futuro desse relacionamento. E aqui entra algo que Touro precisa lembrar. Reagir com raiva é humano, mas reagir com sabedoria é uma escolha. E você tem essa sabedoria dentro de você, mesmo quando a emoção tenta tomar conta. A possibilidade aqui não é apenas sobre o segredo em si. É sobre o que vem depois. É sobre a chance de reconstruir algo sobre uma base de verdade, algo mais forte e mais real do que o que existia antes. Nem todo relacionamento sobrevive à revelação de um segredo, mas os que sobrevivem costumam sair mais fortes do que nunca. E Touro, com sua capacidade de amar com profundidade e lealdade, está numa posição única para transformar essa possível crise numa oportunidade de conexão verdadeira. O ano de 2026 pode trazer essa chance. O que você vai fazer com ela depende da coragem que você tiver de olhar a verdade nos olhos e decidir que prefere o real ao confortável. Possibilidade 7. Uma nova amizade pode entrar na sua vida e se tornar uma das conexões mais significativas que você já experimentou. Touro não é o tipo de pessoa que faz amizade com qualquer um. Você é seletivo, cauteloso, e leva tempo para abrir o coração para alguém novo.
Mas quando abre, a profundidade dessa conexão é algo que poucas pessoas conseguem oferecer. Em 2026, alguém pode cruzar o seu caminho de uma forma tão natural que vai parecer que vocês já se conheciam de outra vida. Essa pessoa pode aparecer no momento em que você menos espera. Pode ser num evento social, numa situação do cotidiano, no trabalho, numa fila, numa sala de espera ou até mesmo através de alguém que você já conhece. O encontro em si pode parecer comum, mas o que vai acontecer depois é que carrega o verdadeiro significado. Porque essa amizade não vai ser superficial. Não vai ser daquelas em que vocês se falam de vez em quando e compartilham amenidades. Vai ser algo que toca lugares profundos dentro de você, lugares que talvez estivessem precisando de companhia há muito tempo. Todo mundo precisa de alguém com quem possa ser completamente honesto, alguém que não julgue, que não tente consertar, que simplesmente esteja ali. Touro, apesar de toda a sua força, carrega um peso silencioso que poucos percebem. Existe uma solidão que vem de ser sempre a pessoa forte, sempre a rocha, sempre o porto seguro dos outros. E às vezes, no meio de tanta solidez, você esquece que também precisa de alguém que segure a sua mão quando o chão treme. Essa nova amizade pode ser exatamente isso. Uma pessoa que enxerga além da sua superfície, que percebe quando você está cansado mesmo quando está sorrindo, que sabe quando ficar em silêncio e quando falar. Assim como as raízes de duas árvores que crescem lado a lado e com o tempo se entrelaçam debaixo da terra sem que ninguém veja, essa conexão pode crescer silenciosamente até se tornar algo que sustenta vocês dois. Não apresse essa possibilidade. Não a force. Mas quando perceber que alguém novo está entrando na sua vida de um jeito que parece diferente de tudo que veio antes, preste atenção. Pode ser o universo respondendo a uma necessidade que você nem sabia que tinha expressado. E essa resposta pode ser uma das melhores coisas que 2026 tem para oferecer a você. Possibilidade 8. Uma decisão que você adiou por muito tempo pode finalmente ser tomada, e o alívio que vem depois pode ser imenso. Touro carrega decisões não tomadas como pedras no bolso. Você sabe que elas estão ali, sente o peso, mas continua caminhando porque tem medo do que pode acontecer se finalmente tirar essas pedras e olhar para elas de verdade. Pode ser uma decisão sobre um relacionamento que não funciona mais. Pode ser sobre um trabalho que não satisfaz. Pode ser sobre uma situação familiar que se arrasta há anos sem resolução. Pode ser algo que parece pequeno para os outros, mas que para você representa uma montanha inteira. Em 2026, a energia que cerca Touro carrega uma clareza que é difícil de ignorar. É como quando a neblina que cobria um vale inteiro começa a se dissipar e de repente você consegue ver o caminho com uma nitidez que não existia antes. Essa clareza pode chegar de várias formas. Pode ser uma conversa com alguém que diz exatamente o que você precisava ouvir. Pode ser um acontecimento externo que torna a decisão inevitável. Pode ser simplesmente um momento de silêncio em que a resposta que sempre esteve dentro de você finalmente se faz ouvir. A verdade é que na maioria das vezes você já sabe o que precisa fazer. O problema nunca foi falta de clareza. O problema é que a decisão certa muitas vezes também é a decisão mais difícil. E Touro, que valoriza a estabilidade e segurança acima de quase tudo, tem uma resistência natural a qualquer coisa que ameace o equilíbrio que tanto se esforçou para construir. Mas aqui está algo que você precisa considerar. Existe uma diferença entre estabilidade real e estagnação disfarçada de estabilidade. Às vezes o que parece seguro está na verdade te prendendo. E a decisão que você mais teme pode ser exatamente a que vai te libertar. Quando essa clareza chegar, e ela pode chegar em 2026, a questão não vai ser se você é capaz de tomar a decisão. Você é. A questão vai ser se você está disposto a aceitar o desconforto temporário que vem junto. Porque toda grande decisão carrega um período de incerteza. Mas do outro lado dessa incerteza existe um alívio tão profundo que pode mudar a forma como você respira, como você dorme, como você acorda. Touro merece esse alívio. E esse pode ser o ano em que finalmente permite que ele chegue. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Possibilidade 9. Uma fonte de renda extra ou uma forma completamente nova de gerar prosperidade pode se revelar de maneira surpreendente. O relacionamento de Touro com o dinheiro é mais profundo do que a maioria das pessoas entende. Para você, dinheiro não é apenas números numa conta. É liberdade. É a possibilidade de viver com dignidade, de cuidar de quem você ama, de ter escolhas em vez de obrigações.
E em 2026, uma porta nova pode se abrir nessa área da sua vida de uma forma que você não planejou e talvez nem consiga explicar no começo. Essa nova fonte de renda pode vir de algo que você já faz naturalmente, algo que para você é tão simples que nem reconhece como valioso. Pode ser uma habilidade manual, um conhecimento específico, uma forma de resolver problemas que outras pessoas não conseguem. O mundo tem uma maneira curiosa de valorizar exatamente aquilo que para nós parece comum. É como a terra fértil que existe no quintal e que o dono da casa ignora porque está ocupado demais olhando para longe. A riqueza às vezes está mais perto do que você imagina. A energia de 2026 pode trazer alguém que reconhece esse valor em você antes mesmo de você reconhecer em si mesmo. Pode ser uma proposta, um convite, uma ideia que surge durante uma conversa casual e que começa a crescer dentro de você como uma semente que encontrou terra boa. O importante aqui é não descartar nada rápido demais. Touro tem uma tendência a ser conservador com coisas novas, especialmente quando envolvem risco. E essa cautela é saudável. Mas existe uma diferença entre cautela e paralisia. Às vezes a melhor oportunidade vem disfarçada de algo estranho, diferente, fora do padrão. E se você descarta antes de examinar com cuidado, pode perder algo que tinha o potencial de mudar a sua realidade financeira de verdade. Esse ano pode pedir que você confie um pouco mais no processo, que aceite que nem tudo precisa fazer sentido imediato para ter valor real. As árvores que dão os melhores frutos são aquelas que levaram anos para crescer. Se algo novo aparecer na área financeira, dê tempo para que cresça. Observe, cuide e deixe que o tempo mostre do que aquela semente é capaz. Possibilidade 10. Uma viagem ou uma mudança de cenário pode abrir seus olhos para uma realidade completamente diferente da que você conhece. Touro gosta do que é familiar. Gosta de saber onde cada coisa está, de ter uma rotina que funciona, de sentir o chão firme debaixo dos pés. Mas existe algo em 2026 que pode mexer com essa necessidade de uma forma que, ao invés de desestabilizar, vai expandir. Uma viagem pode surgir no seu caminho. Pode ser algo planejado com antecedência ou algo que acontece de forma inesperada, uma oportunidade que aparece de última hora, um convite que chega quando você menos espera, uma necessidade que te obriga a sair da sua zona conhecida. E essa experiência, independentemente de para onde você vá, pode mudar algo fundamental dentro de você. Não é sobre o lugar em si. É sobre o que acontece quando você se retira da sua rotina e se permite ver o mundo com olhos diferentes. É como quando você vive a vida inteira olhando para uma montanha do mesmo ângulo e de repente caminha até o outro lado e descobre que existe um vale inteiro que você nunca viu. A mudança de perspectiva não muda a montanha, muda quem você é diante dela. Essa viagem ou mudança de cenário pode trazer encontros com pessoas que pensam de formas completamente diferentes das suas. Pode colocar você em situações que desafiam crenças antigas e abrem espaço para ideias novas. Pode simplesmente dar a você o silêncio e a distância necessários para enxergar a sua própria vida com mais clareza. Touro às vezes fica tão envolvido na rotina que perde a capacidade de se ver de fora. E quando você não consegue se ver de fora, fica difícil perceber o que precisa mudar, o que precisa ser celebrado e o que precisa ser deixado para trás. Essa possibilidade de 2026 é um convite para sair, mesmo que seja por pouco tempo, do terreno conhecido. Para respirar um ar diferente, para sentir um sol diferente na pele, para ouvir sons que não fazem parte do seu cotidiano. E quando voltar, porque Touro sempre volta para casa, você pode descobrir que trouxe consigo algo que nenhuma mala carrega. Uma nova forma de entender quem você é e o que realmente importa na sua vida. Não tenha medo do desconhecido. Às vezes é exatamente lá que mora a resposta que você estava procurando. Possibilidade 11. Um ciclo emocional que vinha se repetindo na sua vida pode finalmente ser quebrado de forma definitiva. Existe um padrão dentro de você que se repete. Pode ser a tendência de se envolver com pessoas que não valorizam o que você oferece. Pode ser o hábito de se sacrificar pelos outros até não sobrar nada para si mesmo. Pode ser a dificuldade de pedir ajuda, de mostrar vulnerabilidade, de admitir que também tem limites. Esse padrão não apareceu do nada. Ele foi construído ao longo de anos, talvez décadas, camada por camada, experiência por experiência. E ele se tornou tão parte de quem você é que às vezes parece impossível viver de outra forma. Mas em 2026, algo pode acontecer que vai sacudir essa estrutura na base. Pode ser um momento de lucidez, uma conversa que muda tudo, uma perda que obriga você a olhar para si mesmo com uma honestidade que nunca teve antes. Pode ser algo gradual, que vai se construindo ao longo dos meses até que um dia você acorda e percebe que não é mais a mesma pessoa que era no início do ano.
Quebrar um ciclo emocional é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Porque o ciclo é familiar, e o familiar, mesmo quando dói, traz uma sensação de segurança. É como a árvore que cresceu torta porque o vento sempre soprou do mesmo lado. Ela se acostumou àquela inclinação. Endireitar-se parece antinatural, mesmo que seja o que ela precisa para crescer mais forte. Touro, com toda a sua teimosia legendária, tem uma capacidade incrível de persistir em caminhos que não servem mais. Mas essa mesma teimosia, quando direcionada para a transformação pessoal, se torna uma força imparável. Se você decidir em 2026 que aquele padrão não vai mais te definir, nada no mundo vai conseguir te fazer voltar atrás. Essa possibilidade exige coragem. Exige que você olhe para partes de si mesmo que preferiria ignorar. Exige que aceite que algumas das suas formas de funcionar foram respostas a dores antigas que já não existem mais. Mas do outro lado dessa ruptura existe uma liberdade que você talvez nunca tenha sentido. Uma leveza que vem de finalmente soltar o que não era seu para carregar. E se existe um ano em que Touro pode viver essa libertação, 2026 pode ser esse ano. Possibilidade 12. Uma nova compreensão espiritual ou filosófica pode transformar completamente a forma como você enxerga o sentido da sua existência. Touro é um signo de terra, prático, concreto, ligado ao que pode ver e tocar. Mas debaixo dessa praticidade existe uma profundidade espiritual que poucos percebem e que você mesmo talvez não explore com frequência. Em 2026, algo pode despertar essa dimensão dentro de você de uma maneira que vai surpreender até a si mesmo. Pode ser um livro que cai nas suas mãos no momento exato. Pode ser uma conversa com alguém que compartilha uma perspectiva que nunca tinha passado pela sua cabeça. Pode ser uma experiência pessoal, um momento de silêncio profundo, um contato com a natureza que provoca algo que vai além das palavras. Existe uma busca dentro de todo ser humano por algo maior do que o dia a dia. Por um sentido que vá além de trabalhar, pagar contas e cumprir obrigações. E Touro, apesar de toda a sua conexão com o mundo material, carrega essa busca dentro de si com uma intensidade que muitas vezes fica escondida. Em 2026, essa busca pode encontrar resposta. Não uma resposta definitiva, porque a vida raramente funciona assim, mas uma resposta que traz paz. Uma compreensão que faz com que as peças do quebra-cabeça comecem a se encaixar de uma forma que nunca fizeram antes. Essa transformação espiritual ou filosófica não precisa ser religiosa. Não precisa envolver templos, rituais ou crenças específicas. Pode ser simplesmente uma nova forma de olhar para a vida, para as pessoas, para si mesmo. Pode ser a percepção de que tudo está conectado de formas que você não enxergava antes. Pode ser a aceitação de que existem coisas que fogem do controle e que isso não é fraqueza, é sabedoria. Assim como o carvalho mais antigo da floresta sabe que sua força não vem só das raízes, mas também da capacidade de se curvar quando o vento sopra forte, essa nova compreensão pode ensinar você a encontrar força na flexibilidade, paz na incerteza e sentido no mistério. Touro, você está no momento em que a vida pode começar a falar uma língua diferente com você. E se estiver disposto a ouvir, o que vai escutar pode mudar tudo. Touro, o que você acabou de ouvir não foi um exercício de imaginação. Foram 12 possibilidades reais que a energia de 2026 pode abrir no seu caminho. Algumas delas podem já estar se formando enquanto você ouve essas palavras. Outras podem levar semanas ou meses para se manifestar. Mas todas elas carregam algo em comum. Elas dependem de você. Não de sorte, não de acaso, não de outras pessoas. De você. Das escolhas que você faz todos os dias, das portas que decide abrir, das verdades que decide enfrentar. Touro tem uma força que poucos signos possuem. Uma determinação que, quando direcionada com clareza, é capaz de mover montanhas. Mas essa força precisa de direção. Precisa de foco. Precisa de um caminho claro para seguir, porque sem isso até a energia mais poderosa se dispersa como água derramada no chão. O ano de 2026 não vai esperar por você. Ele já começou a se mover, e as oportunidades que carrega têm prazo. Não um prazo de urgência artificial, mas o prazo natural da vida. As estações mudam, as janelas abrem e fecham, e quem não está pronto para entrar quando a porta se abre acaba assistindo de fora. Você passou tempo demais assistindo de fora. Tempo demais esperando o momento perfeito que nunca chega porque a perfeição não existe no mundo real. O que existe é o agora. Este momento. Esta decisão. Esta respiração. E o que você faz com ela pode ser a diferença entre mais um ano que passa e um ano que transforma. Carregue consigo o que ressoou mais fundo. Deixe para trás o que não serviu.
E confie que a mesma terra que sempre sustentou os seus pés tem força suficiente para te levar aonde você precisa ir. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.